Olha só, gente, hoje eu vou fazer um pão doce muito especial que você pode usar na Páscoa, pode usar em qualquer data que seja importante, ou fazer ele, né, para tomar um café gostoso. Esse pão, gente, é muito fácil de fazer e eu vou passar as principais dicas para ele ficar com uma massa profissional. Então, aqui eu já separei alguns ingredientes que vai nesse pão. São ingredientes super simples. O mais importante é as dicas que eu vou passar. Separei gema de ovo, eu vou usar 3 gemas, tá? Depois eu falo por que só a gema. Leite, você pode substituir por água ou suco de laranja. Fermento de pão, manteiga ou margarina. Uma pitadinha de sal, açúcar e uma colherzinha de mel que você pode substituir por banha. E separei também 500 gramas de farinha de trigo. Para dar sabor, você pode usar essência da sua preferência ou raspinhas de laranja ou limão. Bom, gente, a ordem dos ingredientes nessa receita é bem importante. Então, primeiro a gente vai colocar o copo de leite, tá? Então, vou colocar aqui 240 ml de leite, levemente morno. Cuide para não esquentar demais, que a receita dá toda errada. Agora, com esse leite, vou usar 3 colheres de sopa de açúcar. Antes de colocar o fermento, você precisa misturar o açúcar. Então, vou misturar aqui até ele dissolver. Pronto, já misturei o açúcar. Agora sim, eu posso colocar o fermento de pão. Estou usando aqui uma colher de sopa de fermento seco para pão, ou 10 gramas. Agora misturo novamente esse fermento para ele já ir agindo. Pronto, misturou o fermento, já posso colocar a gema de ovo. 3 gemas de ovos. Por quê? Porque a gema do ovo não deixa a massa ficar pesada. Por isso eu não estou usando as claras. Agora vou colocar as 2 colheres de sopa bem cheia, que pode ser manteiga ou margarina. Tenha o cuidado de tirar um pouquinho antes da geladeira. Aqui vai dar em torno de 75 gramas de gordura. Também uma pitadinha de sal. Agora, gente, eu vou colocar o mel aqui. É uma colherzinha de chá bem cheia de mel, tá? Você pode substituir por banha de porco. Lua, não tenho mel, não tenho banha. Então, coloco uma colher de sopa de leite em pó. Para que eu vou usar o mel ou a banha ou o leite em pó? Porque vai deixar a massa mais úmida, tá? E vai ficar super gostoso. Então, vou colocar aqui. Então, se for mel, é uma colherzinha de chá. Se for banha, é uma colherzinha de chá. E se for leite em pó, é uma colher de sopa. Agora, o sabor, eu vou usar uma essência. Estou usando essência de baunilha, mas poderia ser até essência de panetone, tá? Vou colocar aqui uma colher de chá. Você pode substituir pela essência da sua preferência. Agora, para misturar tudo isso, para ficar fácil, eu vou colocar aqui um pouco de farinha. Vou medir um copo de farinha. Peguei o mesmo copo que eu medi o leite, tá? Para dar certinho. Vou colocar aqui esse primeiro copo de farinha e vou misturar bem. Agora misturo aqui esse copo de farinha. E não se preocupe, eu vou falar em gramas o que foi de farinha aqui na massa. Já eu falo. Então, ó, fica mais fácil misturar com a farinha, por isso eu já coloquei.
Você pode fazer toda essa massa na batedeira planetária, aquela do gancho para massa pesada, que dá certinho. Vou colocar já o segundo copo de farinha e vou continuar misturando aqui. Tamanho do copo que eu tô usando, ele é tamanho 240 ml. Agora, gente, eu já vou para o terceiro copo de farinha, ó. Vou colocar aos pouquinhos, porque a massa já está pesando. E agora, neste momento, você pode mexer com a mão ou com uma colher. Eu vou misturando com a colher, porque a massa já começou a ficar muito pesada. Então, vou colocando agora aos pouquinhos. Olha só, gente, eu coloquei o terceiro copo de farinha e olha como está a massa. Bem pesada e bem grudenta. Já está quase no ponto que eu preciso. Então, eu vou colocar o quarto copo. Agora é aos pouquinhos, tá? Senão vai passar do ponto. E vou misturando com a mão ou com a colher. Olha só, gente, já chegou no ponto que eu preciso. Aqui tá o grande segredo dessa massa. Do quarto copo, ó, eu usei uns 2 dedinhos de farinha. Até aqui foi certinho 500 gramas de farinha de trigo. Pode variar muito pouco, tá? Dependendo do tamanho da gema que você vai usar na massa. Agora, qual o ponto? Ó, eu mexi o tempo todo agora, por último, com a colher, tá? Não precisei colocar a mão na massa. O ponto é esse aqui, ó. A tigela fica limpa. A massa tá grudando bem pouquinho, mas você consegue tirar a massa da tigela. Ó, você consegue agarrar a massa e a tigela fica assim, ó, limpinha, mas ela tá grudando um pouquinho ainda, ó. Isso é assim mesmo, esse é o ponto da massa. Agora, o que eu vou fazer com essa massa? Eu vou fechar aqui essa tigela por cima, posso colocar um pano, um plástico e vou levar para um lugar bem fechadinho, porque ela precisa crescer. Lu, se eu quiser sovar a massa, você pode sovar. Pode usar a batedeira planetária, deixar a batedeira trabalhando com ela nesse ponto 5 minutos. Vai ficar assim, ó, melhor ainda. Mas eu hoje não quero sovar, então vou ter que deixar ela descansar até que eu note que ela cresceu um pouco. Então vou levá-la para o descanso. Pronto, gente, deixei minha massa crescer, ó. Ela já cresceu. Se você notar, cresceu um dedo acima, já está bom. Qual o tempo de crescimento? Isso varia de acordo com a temperatura do dia. Pode levar uns 30 minutos ou até 1 hora. Agora eu vou retirar essa massa daqui. Ó, ela ficou bem fofinha porque cresceu. Coloquei aqui, gente, um pouquinho de óleo. Não vou usar farinha. Por quê? Porque se eu colocar farinha aqui, a massa vai ficar muito seca. Então, eu vou usar o óleo. Olha que massa maravilhosa, gente. Olha a fofura. Pronto. Agora, o que eu vou fazer, gente? Ó, eu vou abrir essa massa com a mão mesmo. Tá? Se você quiser usar o rolo, pode usar, não tem problema. Mas ela é bem maleável e bem fácil de abrir. Agora chegou a hora de colocar o recheio aqui na massa. O que você pode usar de recheio? Pode usar goiabada, pedaços de chocolate, gotas de chocolate, pode usar amêndoas, damasco. Eu vou usar fruta cristalizada. Vou usar um pouco de cereja
E vou usar também uva passa e ameixa sem caroço. Você use aí o recheio da sua preferência. Então, vou colocar tudo aqui na massa, vou espalhar. Eu tô usando mais ou menos 200 gramas de cada recheio. Você pode colocar pouco ou bastante, tá? Faça conforme aí o seu gosto. Agora eu vou colocar a cereja por último. Espalha conforme você quiser. Pronto. Agora você dá uma apertadinha para que ela se segure na massa. Olha, gente, que maravilha esse pão. E agora vem a parte mais fácil de fazer, que é enrolar essa massa, tá? Depois que você apertou aqui, você vai fazer um rolinho com a massa. Ó, que facilidade. Vou fechar aqui a ponta, ó. É só juntar a massa e fechar. Fechar outra ponta. Olha só, peguei aqui uma forma de bolo normal, tá? Lu, eu posso pegar outro tipo de forma de pão, uma assadeira para torta? Pode tranquilamente, tá? Qualquer forma. Essa minha aqui tem 21 centímetros de diâmetro. Untei ela só com óleo. E agora eu vou cortar aqui os pedaços para colocar na forma. Vou medir aqui 4 dedos e corto. Ó, gente, vai ficar assim. E vou colocar aqui na minha forma. Coloco ele em pezinho e vou cortando. 4 dedos e corto. Olha que facilidade. Se cair alguma frutinha, você coloca novamente. Olha só, gente, que maravilha que ficou. Então, agora eu vou levar essa massa mais uma vez para descansar. Só que agora eu vou deixar ela descansar só 20 minutos, tá? E depois dos 20 minutos de descanso, eu levo para assar em forno 180 graus. Olha só, gente, essa delícia. Então, deixei descansar 20 minutos e depois levei para o forno a 180 graus. Deixei 20 minutos a 180 graus e mais 15 a 200 graus. Então, deu um total de 35 minutos de forno. Agora, enquanto ainda está quente, eu vou passar aqui por cima uma caldinha de água com açúcar. Peguei 2 colheres de sopa de açúcar e 1 colher de sopa de água. Misturei bem até dissolver o açúcar e vou passar aqui para dar um brilho especial. Mas isso é opcional, tá, gente? Se você quiser. Pronto, agora vou deixar esfriar bem para a gente retirar da forma. Olha só, gente, essa situação. Esse pão doce super fácil, sem precisar sovar. Agora só nos resta, né, cortar. Então, gente, vamos retirar aqui uma fatia. Vamos ver como está esse pão doce. Olha isso, gente, olha a situação. Deixa eu tirar aqui. Ó, gente, recheado, fofinho.
Gente do céu, tá me dando água na boca. Eu vou experimentar aqui para ver como está. Gente, tá uma delícia. Vou tirar aqui outra fatia para deixar vocês com água na boca. Olha, gente, olha essa situação. Façam para a família que vai ser sucesso. Um beijo e tchau, gente.